Tio, autor José de Alencar. Movimento Romantismo, primeira geração. Publicado inicialmente em 1872, José de Alencar documenta neste romance de sua fase regionalista junto ao gaúcho, o sertanejo e tronco de ipê, o cotidiano numa fazenda do interior paulista do século XIX. Berta, também conhecida pelo apelido de Tio, é típica heroína romântica de alma bondosa que se sacrifica em prol de todos. Lista de personagens. As personagens de Tio são arquetipos da sociedade brasileira do século XIX. Os escravos, os aristocratas, o povo pobre. A sociedade da época estava estruturada em basicamente duas camadas sociais. De um lado, os aristocratas, grandes latifundiários e escravocratas. De outro lado, estavam os escravos e a gente humilde do campo. Tanto na região rural, onde se passa o romance, quanto nas grandes cidades quase não há classe média. Berta, Inhá ou Tio. Personagem central do livro. Berta, filha bastarda do fazendeiro Luiz Galvão, com Besita. É a representação típica da heroína romântica. Após a morte de sua mãe, passa a viver com Inhá Tudinha e seu filho Miguel. Muito bonita e graciosa, atrai o carinho e o amor de todos, tendo contato inclusive com as pessoas mais desprezadas da região. Berta é personagem central e exerce grande influência sobre todas as outras personagens do livro. Miguel, filha de Inhá Tudinha, mostra-se apaixonado por sua irmã de criação, Berta. Por ser pobre, Miguel busca estudar para ascender socialmente e poder se casar com Linda. Luiz Galvão, dono da fazenda das Palmas, homem de muitas aventuras amorosas desde a juventude, é sempre protegido por seu capanga, João Fera. Linda é filha de Luiz Galvão e Dona Ermelinda, educada aos moldes da corte, mais amiga de Berta e Miguel, jovens da camada social inferior. Afonso, irmão de Linda, possui o mesmo espírito conquistador de seu pai e acaba se apaixonando por Berta, sem saber que esta é sua irmã de sangue. João Fera, capanga dos riscos da região, é um homem temido. Sem conseguir salvar Besita, por quem era apaixonado, passa a proteger Berta após a morte de sua mãe. Brás, sobrinho de Luiz Galvão, que sofria de ataques epiléticos e era débil mental, era apaixonado por Berta, que lhe ensinava o abecedário e reza. Zana, nega que trabalhava para Besita e que enlouquecerá após presenciar o assassinato de Besita. Resumo da obra. No município de Santa Bárbara, no interior de São Paulo, vive a família proprietária da Fazenda das Palmas, Luiz Galvão, Dona Ermelinda, os filhos Afonso e Linda, e ainda um sobrinho com deficiência física e mental chamado Brás, rejeitado por todos. A única a tratá-lo com carinho é a menina Berta, que mora nos arredores com sua mãe de criação, Inhá Tudinha, e o filho desta, Miguel. Devotado a Berta, Brás associa sua beleza à graça que vê o sinal gráfico Tio, passa a chamá-la assim. Os cuidados que Berta tem com Brás são os mesmos que dedica a Zana, negra louca que vive em casa abandonada. O mesmo sentimento de amor pelo próximo faz com que a moça ajude Miguel a se aproximar de Linda, há muito apaixonada pelo rapaz, deixando de lado os próprios sentimentos pelo irmão de criação. A paz do ambiente é perturbada pela presença do Barroso, homem inescrupuloso que planeja a morte de Luiz Galvão. Para tanto, contrata os serviços de um assassino de aluguel, João Fera. Mais uma vez, Berta determina outro rumo para os acontecimentos, aproveitando-se do fato de João obedecê-la cegamente. O mistério dessa sobrevivência é desfeito quando o passado de Berta é revelado. Ela era filha de Luiz Galvão com Besita, casada com Ribeiro. Ao saber do caso, o marido a matou na presença da escrava Zana. Assim ela ficou louca, prometendo vingar-se também da menina. João, apaixonado por Besita, colocou-se na condição de defensor de Berta, entregando em a Tutinha que se ofereceu para criá-la. Muitos anos depois, Ribeiro retorna disposto a continuar sua vingança, assumindo a identidade de Barroso. Passa despercebido porque o tempo lhe marcou a face com uma profunda cicatriz. João Fera descobre a trama e interrompe a execução do plano, assassinando Barroso e seus comparsas. Perseguido por outros crimes e desprezado por Berta, que condena sua crueldade,
ele se entrega à polícia em Piracicaba. Ali, durante o desfile de negros que compunha a festa do Congo, vê Afonso aproximar-se de Berta. Força as grades da cadeia e, disfarçado, faz acusações a Luiz Galvão, que está presente ao festejo. A partir desse acontecimento, vem à tona o passado de Luiz Galvão e a paternidade de Berta. Ela recusa sua nova família e opta por cuidar dos desgarros que viviam sob sua proteção: o rejeitado Brás, o regenerado João e a louca Zana. Contexto: José de Alencar escreveu aqui sobre temas pertinentes ao seu próprio tempo. Assim, o pano de fundo da história é fornecido por dois traços sociais de meados do século XXI: o escravismo vigente e as disputas pelo poder no ambiente rural. Análise. Afirmar que a obra Tio possui um forte teor crítico seria um exagero, mas alguns erros de caráter social e moral são apontados ali. A marginalização dos indivíduos, como ocorre com Zana e João, o autoritarismo na relação entre Luiz e João, os casamentos arranjados, como que ocorre entre Luiz e Ermelinda, que, embora marcado por respeito mútuo, desencadeia toda a trama, a falta de amor e o desprezo pelo outro, evidente no tratamento que todos dedicam a Brás, as tramas de assassinato, o ódio reinante e as atitudes violentas são os elementos que compõem a imagem de um mundo desconcertado voltado para o pecado. A solução apresentada pela narrativa segue o modelo romântico. Com sua intuição exacerbada e o poder de pressentir os perigos que rondam as personagens, Berta aparece como um instrumento divino, capaz de escrever certo por linhas tortas. Em seu apelido, aliás, encerra-se a ideia de linha torta, tio. Berta acolhe os marginalizados porque é capaz de perceber-lhes a nobreza de caráter, distribui amor porque é piedosa e compreensiva. Vive à margem do autoritarismo local porque sabe que os valores verdadeiros se dão na esfera do ser e não do ter, da posse, do poder. Por essa razão, termina por rejeitar a paternidade do rico Luiz Galvão e aceitar a de João, seu protetor desde sempre. A tendência de Berta à generosidade e ao sacrifício pelo outro definem seu destino. Ela termina a história sem seu grande amor, Miguel, mas mesmo assim pode-se dizer que seu final é feliz, já que aceita a condição de protetora dos despossuídos. Essa solução plena de piedade, no entanto, não significa que se cria no romance um mundo incapaz de conviver com a punição. Os maus precisam ser castigados na medida de sua maldade. E o são. Não por acaso, a eliminação dos vilões se dá na presença do fogo, representação da purificação, da limpeza espiritual. A mesma purificação se dá com João Fera, sob a proteção de Berta, regenera-se e aceita o trabalho digno da enxada em substituição à prática da bandidagem como meio de vida. A cena final, na qual João lida com a roça da casa da menina, demonstra bem a purgação dos pecados através do trabalho digno. João, novo Adão, paga seus pecados com o suor de seu rosto. Foco narrativo. O romance é narrado em terceira pessoa e o narrador é neutro, ou seja, ele conhece todos os pensamentos e planos das personagens e os revela ao leitor, mas não há intromissões autorais diretas. A característica principal é que o narrador sempre descreverá a narrativa, mesmo em uma cena, de forma como ele a vê, e não com suas personagens a veem. Tempo. O tempo é psicológico. O romance não segue uma narrativa linear e o narrador manipula o tempo conforme as circunstâncias. Assim, o narrador pode ir ao passado e ao futuro sem obedecer às ordens do tempo cronológico. Importância do livro. O romance Tio é uma perfeita aplicação da fórmula folhetinesca. Busca prender a atenção do leitor, explorando os mistérios da narrativa, destacando os momentos de suspense e, acima de tudo, fazendo sua história correr sobre os dois trilhos bem típicos do romantismo, o amor e a aventura. O amor e a aventura presentes em doses iguais. Envolvido pelo relato, o leitor era convidado a olhar para sua terra e para a literatura que se produzia ali. Retrato do Brasil rural. Esta nova fase da obra de José de Alencar nasce da busca de uma nova identidade nacional. Após a independência política do Brasil, os escritores românticos param de buscar na figura idealizada do início o modelo
brasilidade. Agora o ser brasileiro não se encontra mais na floresta, entre rios e animais selvagens, mas sim nas cantigas do povo, nas fazendas e até mesmo na corte. Assim, a literatura romântica teve um papel social importantíssimo no processo de independência do Brasil. Alencar consiste da função social da literatura, buscou em seus romances traçar um retrato no tempo e no espaço. Dessa forma, podemos dizer que Tio, como um dos mais destacados romances regionalistas de Alencar, é um retrato do Brasil rural do século XIX. Da mesma forma, as personagens principais de Alencar têm um porte heróico. São personagens inteiristas que encarnam todas as virtudes físicas e morais de herói. Assim, a personagem central de Tio também não poderia escapar. Berta é a meiga, bela heroína, que atrai o carinho e a atenção de todos, sempre com a decisão e força de todo bom herói. Não mede esforços para conseguir realizar seus intentos e não negava de sacrificar pelo bem dos outros. Outra característica a respeito de Berta é que ela tem virtudes cristãs, a caridade, a solidariedade, a fraternidade, entre outras. Moça simples e bondosa, não tem nenhuma atitude maldosa para ganhar proveito próprio. Sua influência sobre os demais personagens da obra são reflexos de personalidade franca e atenciosa. Outro fato importante desta interpretação é de Berta ensinar rezas a Brás, sempre com a atitude compassiva própria de uma freira. Em seus romances regionalistas, José de Alencar tenta caracterizar melhor os grupos sociais do Brasil do século XIX, detalhando melhor alguns aspectos culturais. Dessa forma, vemos em Tio os costumes, festas e comemorações dos negros, que dançavam animadamente nas senzalas e do povo rural. Essa vida no campo trata diretamente com o abandono e marginalização que sofrem esse povo. Sobre José de Alencar. José de Alencar nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1º de maio de 1829. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, teve intensa carreira política como deputado, ministros e outros cargos. Em 1856, publicou seu primeiro romance, 5 Minutos, seguido por A Viuvinha, 1857. Porém, foi apenas com o Guarani, em 1857, que José de Alencar tornou-se um escritor reconhecido pelo público e pela crítica. Vitimado pela tuberculose, faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. Alencar foi o maior ficcionista do romance brasileiro. Para muitos, isso pode caracterizá-lo como um autor cujas narrativas fogem da realidade e penetram em um mundo de sonhos e fantasias. Alencar, no entanto, construiu com sua obra um projeto cultural para o Brasil, propondo-se a tratar de vários aspectos da realidade brasileira, desde os seus primórdios, romances indianistas, até seu próprio tempo, romances urbanos e regionalistas, passando pelas várias etapas de colonização, romances históricos.